Aqui não há palcos sem mesas. Nesta casa é à mesa que tudo acontece. A Casa da Cidade é uma comunidade cristã que vive há 25 anos às portas de Lisboa. Quinzenalmente, queremos trazer para este encontro vozes que nos encorajem e construam. É a partir das verdades partilhadas e refletidas que a esperança é repartida como se de pão se tratasse. E é por experimentarmos a esperança que não a podemos guardar só para nós. Falamos em casa. Não é a advertência popular da nossa língua. É a disponibilidade de conjugar no presente as conversas que gostávamos de ter à mesa da nossa casa convosco. A porta está aberta, mas há um senão. É proibida a entrada a pessoas perfeitas. Estamos em dezembro, toda a nossa volta transpira Natal e, portanto, lembramos-nos das palavras de Isaías, que é tão fácil de lembrar nessa época, como ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que é cada vez mais difícil nessa época é a gente viver o Natal num mundo onde guerra e violência e morte e falta de justiça e perseguição estão cada vez mais acesas. Nesse episódio, então, do nosso Falamos em Casa, nós estamos à mesa com gente que não foge de falar do que é difícil. E se falam, fazem também. Pela paz, como é que é, no fundo, a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Sejam bem-vindos, então, Priscila, Andrei e o pastor João Martins. Obrigada. Privilégio. Olá. Olá a todos. Eu sou o Rafael Cassiano e essa é uma apresentação brasileira do nosso Falamos em Casa com o tema Guerra e Paz. E é um tema desafiador, um tema sensível, né? E nós estávamos aqui agora há pouco orando, clamando ao Senhor por discernimento, por virtude, por capacitação do Espírito. Mas, como dissemos aqui na abertura, não queremos nos eximir desse tipo de conversa. Uma conversa que não é fácil, mas que é uma conversa necessária e que é boa para o nosso tempo. Então, quero começar com a primeira pergunta, direcionada para o pastor João, mas também aberta a todos. Quando a gente pensa, por exemplo, no contexto da nossa comunidade, principalmente, realidades aqui na Casa da Cidade da Ucrânia, do Sudão, mas também pensando no nosso momento agora de mais um conflito entre Israel e a Palestina, são territórios muito familiares para nós nos últimos tempos, e a gente, quando pensa nisso, logo vem na nossa mente a palavra guerra. E a pergunta é: como é que a gente mantém a esperança acesa face à dura realidade que todos vocês, infelizmente, conhecem também, como a gente acabou de dizer? Bom, Rafael, Andrei, Priscila, privilégio. Rafael, eu acho que desde logo é bom pensar que, por exemplo, na verdade nós só estamos aqui a falar de dois dos conflitos existentes que infelizmente, e eu digo infelizmente por si já estão a acontecer, mas também infelizmente não são os únicos que estão a acontecer. Estamos a viver dias em que parece que nós temos que escolher de que guerra queremos falar, porque são tantas, estás a ver? E desde logo isso rouba-nos a percepção que nós precisamos de ter sobre o que isso significa para a vida das pessoas que estão envolvidas nesses conflitos atrozes. Não é? Dizem as últimas estatísticas que nesta altura cerca de 7 a 8 conflitos concretos com mortes a cada dia estão a acontecer no planeta. 7 a 8. Temos guerras esquecidas. Guerras esquecidas, profundamente esquecidas, e outras que não estando de forma tão evidente, não deixam de acontecer. E com pessoas concretas, com nome, com morada, filhos de alguém, uma faces que são familiares a alguém, histórias que ficarão por contar, enfim. E aí são dezenas de conflitos. Por exemplo, eu estou-me a lembrar do povo Sauari, nunca mais ninguém falou dele. E estão em profundo sofrimento no deserto há mais de 40 anos. É terrível o que estamos a viver. Bom,
apetece-me dizer, Rafael, não sei se faz algum sentido, mas a mim não me parece que a paz seja o oposto da guerra. A mim parece-me que o que é o oposto da guerra é a conciliação. Porque nós podemos ter paz mesmo no meio de uma guerra, mas não é possível haver uma verdadeira paz entre as pessoas se não houver conciliação. Se não nos sentarmos para nos entendermos e para nos ouvirmos uns aos outros. E é daí que vem, é daí mesmo que vêm as guerras. A paz é saber que estamos conciliados com Deus, desde logo, em primeiro lugar, e também connosco mesmo, desde logo conciliados com aquilo que somos, que é seres profundamente egoístas, que têm a tendência para pensar só em si, em mais ninguém. Então, quando eu tenho conhecimento disso, eu sento-me a uma mesa com uma disposição maior para me conciliar com o outro. Talvez eu parto logo para a mesa para pensar que eu tenho que escutar o outro. Um bem-aventurado pobre em exatamente. E daí a minha esperança está em Deus, Rafa, para ser bem honesto. Está mesmo em Deus. E ao mesmo tempo isso ajuda-me também a não estar necessariamente a odiar alguém que está a provocar um conflito, mas que me dá a perspectiva e o entendimento de que aquilo que ele mais precisa é de ser conciliado com Deus e com ele próprio. E talvez aí ele seja capaz de vir para a mesa, mesmo em ambiente de guerra, para estabelecer a paz. Não sei se faz algum sentido como nota introdutória. Muito bom, muito bom. Eu acho que é um grande desafio um grande desafio chegar a esse entendimento, mas ao mesmo tempo, quando a gente chega a esse entendimento, fica mais fácil sentarmos em qualquer mesa. Que é isso que você disse por outras palavras, e eu mencionei o bem-aventurado pobre em espírito, que é aquele que reconhece a sua falência espiritual. Exatamente. E que sabe que dele não sai nada de bom e que, portanto, ele e o outro estão na mesma condição, sentamos à mesa para poder conversar sobre as nossas mazelas. E talvez o melhor que possa acontecer num encontro, numa mesa, é que cada um se considere pior do que o outro. O problema é que a gente vem para estabelecer a paz a pensar que eu sou melhor do que o outro. E aquele que era o melhor do que todos foi o que exerceu o Ministério da Reconciliação. Exatamente. E nos entregou o Ministério da Reconciliação. Exatamente. Quando você falou sobre conciliação, não pude deixar de lembrar do nosso mandamento supremo. Conciliados para reconciliar. É isso. Muito bom. Andrei e Priscila, querem fazer algum comentário sobre isso? Eu estava pensando que o João comentou sobre sentar à mesa considerando-se pior, né, do que os outros. E para mim, assim, isso é de fato essencial, porque o ser humano ele tenta sempre encaixar tudo dentro de uma lógica de bem e mal, certo e errado. E enxergar o mundo com essa ótica dual, né? De certo e errado. E assumir um lado, ter sempre essa necessidade de assumir um lado. E eu lembro que eu li numa revista há muitos anos que dizia o seguinte, que o fanatismo, ele tem 1000 faces, mas atrás dessa face tem sempre uma mente certa de fazer o que é correto. Claro. Ela está convencida de que aquilo que ela faz é o correto. Claro. E por isso ela chega até o ponto de morrer por isso. Claro. Né? Então, é com essa pessoa que você vai sentar. Alguém que também enxerga o mundo com essa ótica de certo e errado, de bem e mal. Então, para haver conciliação, eu acho que o caminho é esse, João, como você falou, concordo 100%. É de você sentar e fazer o reino de ponta cabeça. É você sentar mudando essa perspectiva. Não como achando-se como bem, né? Julgando-se eu sou o portador do bem, do que é correto, mas eu sou o pior. Eu acho que quem quiser ser honesto vai perceber que dos dois lados pode haver razões, né? Razão. Os dois lados em conflito podem ter as suas razões. O problema é quando as nossas razões
se tornam a justificação para eu fazer mal. Quer dizer, a gente saiu, a razão tornou-se uma justificação e a gente não age a partir daquilo que somos, seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, conciliados com Deus e chamados para nos conciliarmos uns com os outros ou nos reconciliarmos uns com os outros. E eu acho que isso é também importante. Então esses absolutos, certo, errado, bom, mau, todos têm as partes em conflito. E nós estamos agora aqui a falar de conflito, como tu dizias desde o início, Rafa, aqueles conflitos, enfim, mais evidentes, a invasão da Rússia à Ucrânia, o conflito entre Israel e o povo palestiniano na faixa de Gaza, fundamentalmente. São duas partes, mas dos dois lados há coisas... Nós não podemos mandar tudo para o lixo de um lado e dizer sim a tudo do outro. E por isso haver necessidade de conciliação e de reconciliação e de conhecermos e reconhecermos o bem do outro, o meu bem, o mal do outro, o meu mal. E quantas vezes a razão foi a justificação para fazer mal e, pior ainda, em nome de Deus. Que aí se Deus está no meu lado, não pode estar do teu. Quer dizer, até Deus nós queremos que fique do nosso lado, porque do nosso lado há mais bem do que do teu. Portanto, Deus seguramente está do meu lado. E esta forma de ver as coisas a preto e branco é muito difícil. Para mim é muito difícil. Eu assisti há pouco tempo literalmente esse episódio de dois... eu assisto pugilismo e os ucranianos até são bons nessa área e há pouco tempo... Sendo que tu és russo. Sendo russo. E agora quando estava reconheces a ver... que há bons pugilistas ucranianos que derrotam os russos. Reconheço. E neste momento existe um confronto e estavam os dois, eles já estão na fase final, onde é pelo título mundial, e no meio da conferência começaram a mandar um para o outro que tu vais ser derrotado como o Davi, como o Golias foi derrotado perante o Davi, e o outro começou a dizer que não, foi o próprio Deus que mandou a derrotar-te e não sei o quê. E eu estava a pensar realmente quão longe a nossa razão foi eu acho, do seu propósito inicial, que era para nós conseguirmos fazer esse tão conciliar com nós trazermos o bem de todos os lados. Porque no momento que nós fazemos da nossa razão o nosso Deus, essa razão serve como se fosse um escudo. Então, eu assumindo que tu possas ter parcialmente razão numa coisa qualquer, parece que a minha razão fica menor. Então nós seguramos a nossa razão de uma maneira feroz, de uma maneira agressiva. Então nós lutamos contra toda a gente porque a minha razão não pode ficar danificada. Enquanto cada um pode trazer essa tal perspectiva que pode conciliar fazendo uma coisa muito mais incrível. Nós, agora estando a viver nos conflitos, várias empresas disseram vamos sair desse país, vamos sair daquele país, e eu não tinha essa noção, quantidade de empresas que pararam mesmo, porque hoje em dia para fazer um projeto difícil, todo o mundo está envolvido. Eu não sabia, de outra vez vi quantidade de peças, quantidade de países envolvidos para construir um Boeing 747. Aquilo são uma centena de países, saem 4, não há aviões. E nós somos interdependentes para fazer coisas grandes. Mas no momento que eu disser, não, a minha razão é que eu não deixo ninguém tocar, e Boeings, pronto, é só um exemplo. Nós, como humanos, crescemos em aceitando e conciliando as razões uns dos outros. Nós não crescemos como humanos se nos cortamos. As nossas razões são complementares. Muito bom. Bom, eu fiquei pensando sobre essa pergunta que a gente acabou de trabalhar e olhando para o meu próprio coração e resolvi trazer isso aqui, assim, porque fiquei pensando como é que está o meu coração nesse momento. Eu imagino que outras pessoas têm corações com ressonâncias semelhantes. Passamos por uma pandemia, vivemos grandes catástrofes naturais, vivenciamos guerra
e fazemos parte de uma geração, mesmo que tendo idades diferentes, estamos todos numa mesma época, onde a gente sabe das notícias quase que de forma instantânea, talvez de forma única. Nos últimos 20, 30 anos, nós somos a única geração que consegue perceber realidades muito boas e outras muito catastróficas, quase que em tempo real. E o que a gente faz com isso tudo? A gente sublima tudo isso? A gente pensa, desde que isso não afete a minha casa, a minha conta bancária, a minha liberdade, eu vou agir quase como se isso não está acontecendo, eu vou fechar o olho e vou simplesmente seguir com a minha vida? Eu um dia comentei com o pastor João, desde que estou aqui em Portugal, porque como nós estamos num país muito distante, lá no Brasil, tem muitas notícias que chegam para nós, mas não tem o mesmo impacto que aqui, né? E é quase como essa noção que eu escrevi aqui. Se a minha casa vai bem, minha conta bancária não foi afetada, eu vou simplesmente sublimar isso tudo e vou fingir que isso não está acontecendo e sigo a minha vida. Como é que a gente faz com isso tudo? A gente fecha o olho e segue? Ou tem uma outra forma da gente lidar com essas questões? Bom, Rafa, eu acho que... bom, eu sinto-me completamente impotente para fazer o que quer que seja pelos conflitos que existem hoje no mundo. Quer dizer, eu por razões diversas, não estou envolvido diretamente nesse conflito. A verdade é que, a começar na minha casa, é suposto que eu saiba gerir conflitos, né? A começar na minha relação com a Isabel, com os meus filhos, aqui com os meus amigos, com os irmãos, É que às vezes a gente também está a querer resolver os conflitos que estão a não sei quantos milhares de quilómetros de nós, mas esses conflitos começaram nestes pequeninos conflitos. Desde logo até a forma como, por exemplo, a gente percebe que as partes em conflito, neste caso a Rússia, a Ucrânia, os Israel e os palestinianos em Hamas, como é que cada um daqueles pais ensina os seus filhos? Quer dizer, é que aquele conflito não vai acabar se nós estamos a ensinar as nossas crianças nesses lugares de que o outro é um monstro e nós é que somos, enfim... Porque isso continua a ser ensinado e isso vai perpetuar o conflito. Então, eu sinto-me completamente impotente para resolver esse conflito. A minha oração é que Deus verdadeiramente levante protagonistas, pessoas cheias da sua graça e da sua revelação para em diferentes níveis no mundo da política, dos negócios, da economia, nos organismos... Que se sentam à mesa para negociar estes conflitos, que haja sabedoria. É a minha oração. Que haja lá sabedoria, sensibilidade para a voz de Deus, para que quem quer que seja que esteja envolvido nisso possa ser instrumento de paz, verdadeiramente. Mas depois, quando penso em mim, bom, de qualquer modo, a guerra que está a acontecer na Ucrânia e neste caso em Israel, afeta-nos a todos, não são só os Boeings, o fabrico do Boeing que está a afetar. Mas o que me aflige é que quando a gente pensa na afetação que a guerra nos traz, a gente só pensa na questão económica. Porque o mundo está tão ocupado num mercado global. Aliás, a mim parece-me que muitos destes conflitos têm como origem muito os interesses, o dinheiro, o poder. E é tão interessante. A gente acabou de sair de uma pandemia severa e todos tínhamos esperança de que o mundo aprendesse alguma coisa e fosse para melhor, e de repente estamos a viver o que estamos a viver. Logo, não são as contrariedades da vida que nos mudam, é a revelação de quem cada um é e de quem é o outro que nos muda e que altera a forma como estamos, desde logo no casamento, na família, porque às vezes a gente ouve gente a opinar sobre a guerra de Israel e o Hamas, mas, por exemplo, estão incompatibilizados com a cunhada, com o pai, com a mãe, e criticam o que está a acontecer lá, mas não se enxergam, não querem resolver o conflito
no seu metro quadrado. E talvez tenha que ser por aí. Por exemplo, a mim apetecia-me dizer aqui ao micro, para quem nos pudesse escutar em Israel, ou na faixa de Gaza, ou na Cisjordânia, onde muitos palestinianos estão em profundo sofrimento, como de resto do lado de Israel, ou na Rússia e na Ucrânia. Quantas famílias russas estão a perder os seus filhos, os seus pais, os seus... Enfim, e a Ucrânia, o massacre. Mas o que é que nós estamos a dizer aos nossos filhos? Não é? O que é que nós lhes estamos a ensinar? O que lhes dizemos irá causar o fim do conflito ou perpetuará o conflito? Portanto, essa coisa de não chega a mim tem muito que se lhe diga. Eu aguardo, André, eu já tinha pensado nisso e vou dizê-lo aqui no microfone. Eu aguardo que a guerra termine na Ucrânia e na Rússia para poder viajar, quer para a Rússia, quer para a Ucrânia, para ter conversas importantes com os irmãos que lá estão, sobre a importância de entendermos que nós, igreja, somos agentes de paz. Então, nesta altura, eu não posso fazer grande coisa a não ser na minha vida, mas que, havendo a possibilidade da gente viajar, que possa ouvir as pessoas, curar as feridas emocionais, o que for, e ao mesmo tempo abrir um evangelho e dizer, e agora no conflito, como é que um filho de Deus se comporta? A igreja, nós fomos chamados para ser agentes de paz em nome do Príncipe da Paz. Acho que essa é uma grande questão, né, que você mesmo colocou agora. Como nós cristãos nos portamos diante dessas mesmas situações, porque ao que nós percebemos na Bíblia, é impossível que alguém sem a revelação do Espírito consiga estabelecer paz, como a Bíblia diz e chama paz. Claro. E nesses momentos, então, é ainda mais necessário o nosso posicionamento, né? Então, se a gente pensa sobre essa coisa das razões que o Andrei trouxe tão bem, e antes a gente já tinha dito sobre as verdades, né? Em vários momentos lá em casa, como você estava a dizer, eu estou certo e a Iana está certo sobre o mesmo assunto. Exatamente. A pergunta não é essa. Não. A pergunta é quem vai fazer o sacrifício. Exatamente. Só que esse é um vocabulário, essa é uma nomenclatura que não está ampliada na sociedade. Então, acho que essa reflexão, né, de como nós, à luz das Escrituras e do nosso mestre, o Príncipe da Paz, vivemos e nos comportamos diante de tantos conflitos. Né? Bom, quero continuar agora com mais uma pergunta e agora migrando um pouco para o assunto que a Priscila domina, que é a questão dos refugiados, né? E quando a gente vive... domina mais do que nós, seguramente. Exato, ela está incomodada, mas domina mais. Quando se vive num país onde, apesar de não estar em guerra, numa guerra declarada, mesmo assim a pessoa ainda é perseguida por causa da sua fé em Cristo, nunca se pode viver em paz, né? Então, fala um pouco para nós da sua experiência relacional com cristãos perseguidos por todo o mundo e o que mais que a gente pode aprender com esses cristãos. Né? Olha, eu preciso ser bastante honesta acerca dessa pergunta, porque eu compreendi a paz, o que significa paz, quando eu comecei a servir os cristãos perseguidos, a igreja perseguida. E eu não falo mesmo isso da boca para fora, porque a gente tem a tendência, a gente está impregnado de valores e conceitos sobre paz, né, que uma tranquilidade, não, né, uma ausência de conflitos, nós estamos impregnados disso, né, de harmonia. E aí, quando você vai para lugares onde as pessoas são discriminadas, violentadas, perseguidas por conta apenas da sua fé, e elas... Mas não só, não é, Priscila? Só. Não há só perseguição por causa de fé. Por ideologia política, por exemplo. Ideologia política, ideologia de gênero. Ideologia de género e tantas outras E tantas outras coisas. Mas, assim, quando você vai para um lugar em que a pessoa, ela deseja apenas viver a rotina dela, a vida dela, e ela é impedida de fazer isso de diversas formas e diversos níveis, e ela mantém a paz, então isso ressignifica a nossa vida, né? E, de fato, para mim, ressignificou tudo. Ressignificou Ou seja, como é que é possível eles estarem
a viver o que estão a viver, e quando a gente vai ao encontro deles, percebe que eles têm uma paz que a gente não tem. Não tem. Em liberdade não tem. Em liberdade não tem. Então eu preciso ser bastante honesta e justa com relação a isso. E pensando, a primeira vez que eu tive uma experiência com eles foi no país da Ásia. E eu tinha tenho uma amiga ali. E ela, né, por motivos de segurança, eu não posso dar alguns detalhes, mas uma amiga ali. E ela estava me contando das coisas que sofria, né? Uma amiga cristã ali, das coisas que ela sofria, a família dela sofria ali. E eu percebi, eu quero ir embora. Foi a primeira coisa, isso em 2012. Eu ainda não servia a igreja perseguida, ainda não trabalhava com cristãos perseguidos. Estava ali cômoda no meu cantinho lá na Itália. E eu falei, eu quero ir embora, preciso ir embora. Eu tinha a Valentina pequenininha. E aquilo ali foi... E eu olhava para ela e para o marido e eles em paz. E eu quis entender, né? Aquela paz. Porque nós proclamamos uma paz, né? Eu tinha conhecimento da paz de Cristo, né? Mas você olhar aquilo assim, na prática, ver alguém sofrendo aquelas coisas e tendo paz, uma paz que eu não tenho liberdade, então ressignificou para mim. Eu penso que há essa diferença, né, entre a paz de Deus e a paz que o mundo dá, né? E a gente está impregnado desses conceitos da paz que o mundo dá. E eu pensei assim, fazer uma diferença, né? Não sou teóloga, não quero... Estou acompanhada aqui de teólogos, mas penso que essa paz que o mundo dá, ela está centrada no ser humano. Ela também é fruto de um esforço pessoal. Então, aquilo que eu posso fazer para construir a paz. E ela é também circunstancial, né? Ela depende das circunstâncias que eu vivo. E aí, voltando agora mais especificamente para a sua pergunta. Quando eu passei a servir esses cristãos que sofrem perseguição, Rafa, eu percebi que não é dessa paz que a gente está falando. Não é. Porque essa paz, ela está centrada na pessoa de Deus, no caráter de Deus. No caráter de Deus. Ela não é meritocrática. Né? Ela é fruto da graça. E ela também é experimentada numa relação. Nessa relação que eu tenho com ele. Então, por isso ela não é circunstancial. E aí você percebe que essas pessoas que sofrem condições extremas, severas, como essa paz ela não é circunstancial, ela está centrada numa pessoa, numa relação com Cristo, isso não muda, né? Você pode estar numa prisão, numa solitária, numa prisão e sofrer tortura. Injustamente até. Mas essa relação permanece, porque Deus está sempre ali. Então, é dessa paz que eu aprendi com esse irmão. Priscila, ouvir-te é quase como se nos estejas a lembrar, pelo menos a mim está a acontecer isso, que nós estamos aqui a desejar que aquela gente toda tenha paz e se calhar nem nós conhecemos o que é paz. Eu experimentei isso, sendo muito honesta. Eu percebi. Muito honesta. Eu percebi. Ou seja, e algumas vezes vamos para esses lugares de conflito e quem partilhou paz com quem foram eles connosco. Não. Isso é paradoxal, assim, a verdade é que eu sinto às vezes que para nós que não estamos literalmente num conflito ou literalmente num tipo de perseguição como esse, a gente vai tipo ficando mimado, né? O Bruno tá aqui a nos gravar e o Bruno é adepto a uma filosofia aí de banhos gelados todos os dias. E todos os estudos, né, sobre isso dizem que é assim, a gente vai mimando muito o nosso corpo e ele vai caindo na sua capacidade de responder a desafios da vida. E se você retira um pouco desses mimos, vamos dizer assim, a sua imunidade sobe. Acho que isso também vale em relação à nossa fé. A gente vai vivendo uma vida tão assim... por exemplo, no meu país, dependendo da estrada que se pega para viajar, a gente tem que orar muito, porque é muito buraco, possibilidade de ser assaltado, alguma coisa assim. Aí você vai, por exemplo, para a Suíça, para a Inglaterra, já não precisa nem orar para viajar. Aquilo não tem buraco, aquilo está tudo pavimentado, aquilo não tem risco. Então a gente vai deixando de exercitar, vamos dizer assim, os músculos da fé, né? E como a Priscila disse, quando a gente visita esses irmãos, na verdade, nós aqui parece que constatamos que precisamos ir para o ginásio da fé, pegar uns pesos, né? E crescer nisso. Quer dizer alguma coisa, Andrei? Sim.
Eu penso imenso nisso relativamente tanto aos problemas que vão acontecendo e como Deus parece que nos mantém dentro de um certo nível de dependência. Num dos Salmos, eu acho que o David diz que não me des riqueza para eu não me esquecer de ti e dizer para que é que eu preciso de Deus, nem me des pobreza ao ponto de eu começar a roubar. Eu estava a pensar que realmente nós precisamos ter esse malabarismo de manter-se e nunca esquecer que Deus é que está no controle e é dele mesmo que nós dependemos, nem é pela nossa força, nem pela nossa inteligência, nem de outra maneira qualquer. Porque eu acho que nós confundimos imenso a paz e o conforto. E a paz e o conforto acontece não é só dentro dos países, assim, até dentro das relações pessoais que nós temos. Porque nós, quando existem mesmo assuntos para resolver, nós dizemos, eu vou ficar calado em nome da paz. Mas tu não ficas calado em nome da paz, tu ficas calado em nome do conforto, porque tu és cobarde para enfrentar a dificuldade que está por resolver. Então ficas no silêncio, então misturando aqui a religião e não sei o que, aí começamos mesmo a tentar justificar que isso é vontade de Deus, mas não é. E a nossa falta de ação e nós constrangimos-nos só à nossa vida, à minha alma, como é que eu estou confortável. Isso seria realmente não trazer a paz, porque a paz, como o amor, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica, que tem que, como se fosse o verbo, tem que partir para a ação. E nisso eu acho que existe mesmo uma atitude a tomar. Olha, aproveitando esse gancho da atitude, da ação, do movimento, quero devolver uma pergunta ainda para você, Andrei, depois todos os outros podem falar. Para quem nos ouve e não conhece o Andrei Ivanichev, é assim que diz, mais ou menos assim, por aí. Ele é casado, né? E ele é russo, mas veio para cá muito antes desse conflito todo que a gente vive. E depois casou-se e a sua esposa é da Ucrânia e mudou para cá, a Maria. E desde fevereiro de 2022, também por causa da presença deles aqui e tudo que a Casa da Cidade já vivia em termos de relacionamento com pastores na Ucrânia, nós pudemos, né, como igreja, acolher uma série de pessoas que vieram refugiados, se não me engano, mais de 90 pessoas. E cabe então essa reflexão, né, sobre ação, atitude, movimento. E eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo sobre não nos cansarmos de fazer o bem. Sim. E o que a gente ainda pode fazer, ou se a gente só deve continuar a fazer, ou se tem uma reflexão importante para a gente fazer nesse momento onde o conflito já se perpetua, as pessoas estão cansadas, as notícias já não causam o mesmo impacto. Poderíamos conversar um pouco mais sobre isso, porque ainda que as notícias se calam, o sofrimento não se cala. Né? Pois. Bom, é importante o que tu estás a dizer, Rafa, sem dúvida. Por exemplo, relativamente à Ucrânia, tivemos recentemente um encontro, eu, o André e mais 2 pastores que vieram de lá, ou um pastor e um irmão que nesta altura está a ser de uma ajuda importantíssima para levar, enfim, tudo aquilo que as pessoas precisam num ambiente de guerra, não é? Desde a alimentação, enfim, tudo o que diz respeito a uma vida, à minimização de sofrimento das pessoas que estão ainda na Ucrânia. E uma das coisas de que falávamos é sobre a importância nomeadamente do lado da Ucrânia, os irmãos lá, a igreja lá, precisar, e não apenas os irmãos, a igreja, aliás, muitas igrejas hoje na Ucrânia são centros de acolhimento das cidades, portanto são centros de provisão variadíssima nas pessoas que habitam na cidade, portanto nós entendemos isso, mas eles falam muito da necessidade de equipas que possam ir até à Ucrânia em lugares minimamente seguros
para podermos servir de ajuda para lidar com traumas de guerra, com questões do luto, ajudar as pessoas a ultrapassarem o trauma, os lutos, a lembrar, apesar da dor e da dificuldade, que nós como cristãos ainda somos agentes de paz. E agentes construtores de harmonia, né? Com o que isso implica, sacrifício, choro, conviver com a dor, mas não permitir que a razão nos domine, mas que aquilo que a gente faça seja a partir da nossa identidade, quem somos. Portanto, sacrificialmente, ainda fazer bem até quem nos possa ter feito mal. Eu sei que isto é um desafio terrível, mas é um desafio que está diante de nós, e os irmãos falavam disso. E eu dispus-me, aliás, eu disse que teria que conversar com a Isabel, com os meus filhos, o André sabe, e aqui com a igreja, porque eu gostaria de ir, mas gostaria de ir com o apoio, com a amém, com o suporte das pessoas que aqui estão, tendo em conta algum risco, não é? Mas sim, há muito por fazer, há mesmo muito por fazer. E essa é outra coisa que eu acho que é também importante, muito importante. Eu recuso-me, nesta altura do conflito, a pôr-me de um dos lados do conflito, assim, de forma fácil, ligeira, tendo em conta tanta informação que tenho sobre vários aspectos. Porque algumas vezes, por exemplo, até na questão da Ucrânia, não tem que ser apenas questões do ponto de vista da Ucrânia, mas de uma série de países que de alguma maneira também querem ter vantagem no conflito se a Ucrânia se posicionar de uma ou de outra maneira para termos vantagem ali. Portanto, eu não quero, porque nós hoje, apesar, Bruno, como tu dizias até antes da gravação deste podcast, há tanta informação, mas ao mesmo tempo tanta desinformação. Nós não sabemos daquilo que é essencial e que deveríamos saber para condenar ou para afirmar que sim. Há uma guerra de narrativas. Exatamente. A guerra de narrativas precede esta guerra e vai continuar. Muitas vezes é até geradora da guerra, de fato. Por isso, quando nós pensamos em paz, nós não podemos ter a veleidade de pensar que nós vamos alterar a história que nos trouxe até esta guerra. O que nós temos que ser é agentes de uma nova história que tem que ser escrita, de uma nova forma de estar. E, portanto, há muita coisa para fazer. Portanto, porque nós não anularemos a história que trouxe até ao conflito. Mas a grande pergunta é onde é que estão os protagonistas da construção de uma nova história. Há muito para fazer, Rafa. Há muito para fazer, eu acho. Muito bom. Posso dizer uma coisa em relação a isso que o João falou? E eu gosto muito de pegar essa sua fala de agora e juntar com a sua primeira fala de que há muito que se fazer, isso começa nos nossos lares. Mas ficou claro. Não é? Nos nossos lares e nas nossas igrejas também. Eu vivi uma situação numa viagem à Índia nesse ano em que eu fiquei chocada, porque lá sabemos que tem esse sistema de castas e que as pessoas são... o valor das pessoas é de acordo com esse sistema de castas, o entendimento do valor das pessoas ali com esse sistema de castas. E aí a gente percebe uma igreja, uma cultura que não foi redimida pelo Evangelho. E que deveria ser. Nós somos agentes de paz, né? Levamos o Evangelho para que o Evangelho redima as culturas, todas as culturas, a nossa cultura, todas as culturas. E aí, assim, eu percebi que dentro da igreja, pessoas de castas diferentes não se sentam próximas. Exatamente. Não se sentam A igreja próximas. foi engolida pela cultura. A igreja foi engolida. Ao invés de subverter e a aí cultura. essa transformação que o João menciona, e que a igreja ela pode ser um agente de transformação único. Eu acho que a igreja ainda não percebeu que a revolução que o Senhor veio estabelecer com a sua vida, e estamos a celebrar o Natal, não é? Estamos a celebrar a vinda do Eterno até ao nosso meio. Jesus veio anunciar
uma humanidade global. E nós estamos a ver, estas guerras têm como pano de fundo a construção de um mercado global, do interesse e do poder. E Jesus vem nos ensinar sobre a importância da construção de uma humanidade global, homens e mulheres feitos, todos, sem exceção, à imagem e semelhança do Criador. E isso entre os discípulos também era visível. Nós algumas vezes esquecemos. O próprio doce João, em dada altura, numa contrariedade em Samaria, propôs a Jesus que o fogo caísse do céu. E é interessante porque o Evangelho não diz o que é que o Senhor lhes diz, mas o Evangelho diz que o Senhor lhes deu uma reprimenda daquelas que às vezes me apetece nas redes sociais fazer também com alguns textos que leio que não têm sentido nenhum, pelo menos do meu ponto de vista como cristão. Sim. Eu estava a pensar sobre o que nós podemos fazer eu só vou dizer assim um pouco da minha história para quem não conhece. Eu nasci na União Soviética ainda, depois a União Soviética acabou e quando eu tinha 6 anos nós migramos para a Ucrânia, para a cidade de Mariupol, onde eu vivi os outros 6 anos, comecei a andar na escola e depois, aos 12 anos de idade, nós emigramos para Portugal. Desde aí, agora tenho 34, desde aí vivemos aqui. Então, nesse conflito, o meu coração também está dividido, porque eu conheço bem, até um certo ponto, até que uma criança de 12 anos pode conhecer bem, mas tenho vários contactos, tenho familiares dos dois lados, tenho amigos dos dois lados. Então, eu, quando estou a pensar nesse conflito, a primeira paz realmente que tem que ser estabelecida é no meu coração. Deixar cair bandeiras, deixar cair naturalidades, deixar cair as minhas vivências e ajudar humanos. E ajudar outro humano que também não tem aqui uma bandeira estampada na cara ou todos os ideais é acolher, porque o humano é o tal filho que está por redimir, que está a ser redimido, e eu sou o tal agente que está aqui para falar nisso. E essa paz, eu acho que é muito difícil nós realmente conseguimos falar de trazer a paz para os outros, e como nós estivemos agora a falar, realmente nós confundimos de vez em quando a tal paz com conforto, e quando nós realmente recebemos uma notícia, uma relação, essa exposição a alguém que não tem esse nada de conforto, e, não, mas ele tem paz. Ok, então é disso que nós estamos a falar, de tal paz que vai além do conforto, até na ausência total do conforto. Então, por isso é uma paz que vai para além do entendimento. Exatamente. Por isso é que nós, quando aproximamos-nos, nós não estamos aqui a vender conforto. Nós não estamos aqui a repartir conforto. Nós estamos a repartir a paz do Senhor. Não, é mais do que isso. Os agentes de paz não são pessoas por natureza viciadas em conforto. Porque os pacificadores só têm um lugar. É no lugar do conflito. Sim. Portanto, a paz como fruto do Espírito até, é para quê? É útil no conflito. Portanto, eu jamais serei um agente de paz se não perceber onde há conflito e o que é que está em conflito. E é muito contraditório, não é? Quando nós pensamos, a pessoa da paz é aquela que não se mete nos conflitos. Não, é ao contrário. É exatamente o contrário, não é? Não, é ao contrário. Mas isto é uma aplicação prática na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E quão bom é nós não sairmos nem fugirmos do conflito, mas termos um coração em paz para entrar nele, para estabelecer a paz e a harmonia. Eu vou dizer aqui uma coisa, eu não sei, eu tenho estado a lutar com isso desde o início do programa. Não sei se eu possa dizer, porque ainda por cima vai ficar gravado, mas a gente assume e vocês ajudam-me só se isto causar algum problema. O ano passado eu tive um encontro com o Papa Francisco, com outros pastores na Europa, que tivemos uma conversa. Sim, bem informal, muito, muito rica, muito bonita, uma conversa de 2h30. E uma das coisas a que chegámos à conclusão naquele encontro, pelo menos quem esteve, foi a importância de entender o que é harmonia. E a harmonia, e isso saiu daquele encontro como uma nota que partilhámos entre todos, que é a harmonia, é o conjunto de sons que constituem um acorde musical, não é, Bruno? A harmonia é um conjunto de sons e cada um diferente por si. Não é? Notas diferentes, paz, estamos a falar de paz. Sim. Notas diferentes. O pacificador
é alguém que harmoniza. Aham. Ou seja, que não põe o Rafa a dizer a mesma coisa que eu, a pensar da mesma forma que eu, tu a dizer a mesma coisa, Priscila, Bruno. Não é isso, não é? Tu és um músico, enfim, só... Mas é isso. E a maior expressão de unidade é a harmonia. Sim. Não é unicidade, não é todos pensarmos da reunião mesma de maneira. iguais, né? E é isso. E então, aquilo de que o mundo precisa é de agentes de paz que tragam harmonia. E isso, por natureza, não é anular o outro, não é anular a história, é construir uma nova história. Vamos aprender a viver com as nossas diferenças. E aproveito até para dizer, por exemplo, o grande conflito em Israel, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, e até alguns comentaristas das redes sociais dizem, o grande problema não é entre judeus e muçulmanos, não é entre israelitas e palestinianos. Eu já estive inúmeras vezes, e isto não é verdade porque eu estive lá e vi. Não, eu sou um testemunho disso, um simples testemunho. Eu conheço muitos palestinianos que são amigos íntimos de israelitas, de judeus que são amigos íntimos de muçulmanos, trabalham juntos, vão à casa uns dos outros, vão de férias. A última vez que fui, foi isso que aconteceu. A guia turística era uma judia israelita, o motorista do nosso autocarro era um palestiniano muçulmano e as duas famílias eram amigas, até de férias já tinham ido. Trabalham juntos. O que é que acontecia? Chegávamos àquelas fronteiras que existem, Cisjordânia, etc., lá em Israel. A guia turística tinha que sair. Ela não podia entrar porque corria perigo lá. Mas não era perigo do motorista que era amigo dela. Era dos extremistas. Era daqueles que não querem harmonia. É daqueles que acham que a forma como eles veem e pensam é que está certa. E tantas vezes no cristianismo isso também se vê de forma violenta. E é muito difícil conviver com isso. Então há de facto muita coisa prática para fazer, a começar nas nossas casas, nas nossas vidas, aprendermos a harmonizar, a não anular aquela nota. Bruno, faz sentido o que estou a dizer? Que em conjunto com a tua, com a minha, com a outra, que acordo maravilhoso. Exato. Fazer uma sinfonia. Como? Não a ter é uma pobreza. Exato. E talvez nesse ambiente Deus seja revelado. Quão bom e quão suave é. Que possamos viver em união, nessa harmonia. Talvez aí tivéssemos mais revelação de Deus. Talvez aí tivéssemos mais ouvidos e olhos para ver e ouvir Deus. O mundo parece que está literalmente nesse paradoxo de não entender o que é que está a faltar. Realmente o que foi falado de pobreza, de pobreza, de nós tornos exprimirmos para nós juntos conseguirmos experimentar aquela riqueza. Eu tenho crianças pequenas e eu lembro-me tantas vezes quando um filho começa a fazer muita birra porque está com sono. Então chora ainda mais e não consegue adormecer. Mas o que ele precisa é mesmo acalmar para adormecer. É isso que ele precisa. E ele luta contra isso. Então nós, como mundo e expressão humana, nós fazemos literalmente isso, que somos, parece, a humanidade é infantil. Nós estamos a ser roubados. Nós no interior estamos a sentir que falta essa riqueza de expressão de todos em união, nessa tal harmonia. E lutamos ao contrário. Só vai ser e não como os outros vão se submeter. O que faz é literalmente o paradoxo. Nós estamos a roubar a nós próprios de não poder exprimir isso. E nessa paz, eu estou a pensar agora, é um desafio diário para nós todos, que manter-se o agente de paz depois de nós entrarmos no conflito, porque enquanto estás fora, exatamente, estamos ok todos, mas agora lá, o desafio é lá dentro. Exatamente. Aquilo é um furacão. Aquilo está mal. E tu és um agente de paz, em princípio, se conseguires ficar, puxas toda a gente para baixo. Mas, naturalmente, o que pode acontecer é és levado no meio daquilo e estás já no meio do conflito. E aí, Andrei, 100%, e aí aquilo que dizias há bocado sobre a importância do nosso coração, do nosso mais íntimo, da nossa mente, estar apaziguada, bem connosco mesmo. Porque há muitos agentes de paz nesses conflitos que não estão bem com eles mesmos. Pois. Eles têm interesses naquilo. O interesse não é a harmonia do todo, é o interesse de algumas das partes.
e por isso não há paz. A melhor forma de ser agente de paz é estar bem connosco mesmo, suficientes com o que somos e com o que um dia teremos quando plenamente estivermos com Deus. E assim, acho que eu tinha aqui uma pergunta para o final, mas essa nossa conversa era praticamente a pergunta. Porque pensando que o Príncipe da Paz veio, né, o nosso Senhor Jesus, que a gente celebra agora no Natal, veio exatamente para estabelecer paz na terra entre os homens. Ele estabelece paz assim, anunciando que agora nós podemos ter paz com Deus e podemos ter paz conosco mesmo, para que a gente possa ter paz com as outras pessoas, e a gente pode ter paz com as outras pessoas não baseado no nosso próprio esforço, mas mediado por Cristo Jesus, porque a gente não consegue. Não. Então, pensando nessa imagem que o Andrei acabou de trazer sobre o furacão, e quando eu estou de fora eu consigo avaliá-lo, mas quando eu entro a tendência é eu sucumbir a ele. Mas depende, né? Se nós estivermos bem ancorados na rocha, que é o Príncipe da Paz, então a gente vai conseguir, não porque a gente tem força suficiente, mas porque nós entramos em nome de quem tem força suficiente. Então, pensando sobre essa coisa da paz como a shalom, como uma harmonia, uma sensação de bem-estar, de harmonização, sendo que Jesus nunca prometeu que isso era fácil, ele prometeu que isso era bom, né? E que era belo, e que isso era a verdade. Como é que a gente pode, então, encorajar outras pessoas que nos ouvem a serem mais paz para o mundo? E assim a gente terminar a nossa conversa, encorajando pessoas a ser mais paz para o mundo. Bom, desde logo, Rafa, eu tenho muita vontade de dizer que uma das melhores formas de nós contribuirmos para a paz é, independentemente das partes que estão no conflito em guerra, nós olharmos para quem está em sofrimento de um e do outro lado e queremos ser resposta de alguma maneira. Eu não tenho prazer nenhum no sofrimento de quem quer que seja. Amém. Então, eu não quero resolver para já. Eu gostaria de ver o conflito resolvido, mas eu acho que é urgente providenciarmos do que estiver ao nosso alcance para quem esteja em sofrimento, esse sofrimento seja minimizado. E é isso. E é isso. E acho também que tem que haver uma disposição para... É como tu dizias, a paz é bonita, mas não é necessariamente fácil. E talvez em nome disso, a gente percebeu que na igreja primitiva as pessoas, os irmãos estavam prontos a dar a vida, a morrer, para que outros tivessem. Não era romântico. Então também tem que haver essa disposição da nossa parte. Estou pronto a morrer. Uma semente. Estou pronto a dar do que tenho, a morrer, a perder, não é possível ser agente de paz se não houver isso na nossa vida. É a minha perspectiva. Eu estava a pensar assim, que isso tem muito a ver, como o João falou, né, sobre a nossa identidade. Para sermos qualquer coisa nesse mundo, nós precisamos ter consciência daquilo que somos nesse mundo. E aí sim vamos fazer isso de forma intencional. E até natural por ser um fluxo do próprio Espírito na nossa vida. Mas essa consciência de quem eu sou, ela vem antes. E eu gosto de pensar nas bem-aventuranças, né? No percurso que as bem-aventuranças fazem até que sejamos misericordiosos. Né? Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Então, é um caminho de identidade que vai culminar para sermos esses agentes no mundo. Sem isso somos aquilo que pensamos ser. E aí, impregnados dos nossos conceitos de bem e mal, certo e errado, que eu falei no início. Então, tudo isso precisa ser ressignificado pela nossa identidade, pela nossa nova identidade em Cristo. E aí, assim, a gente consegue dar respostas às necessidades, pelo poder do Espírito, né? As necessidades mais profundas do coração do ser humano. Emergenciais, urgentes, porque são importantes também, mas também as necessidades mais profundas do coração das pessoas. Isso nos dizemos cristãos, que isso comece com o pai com quem não falamos, com o irmão com quem já não falamos há não sei quantos anos, com o pastor colega na cidade com quem não queremos conversar, etc. Amém.
Temos literalmente, parece que uma mania das grandezas. Nós podemos começar com o pouco. Nós sabemos, todos nós temos conflitos que nós podemos conciliar. E quem não é fiel sobre o pouco, como é que poderá ser posto sobre coisas tão complicadas como aquelas que começámos com esta gravação? Inspirar pessoas, né, para o grande, mas a partir do pequeno. Amém. Eu acho que a gente pode encerrar como a gente começou. Eu não encerraria. Não, estou cheio de corda, eu ia... Faz a parte do... É bom que fica com gostinho de quero mais, né? Como dizia o mentor de um pastor amigo lá do Brasil, ele dizia assim, quando a gente vai compartilhar alguma coisa, é bom que as pessoas dizem assim, foi bom, pena que foi pouco, do que digam foi bom, pena que foi demais. Venham conversar connosco, e proporcionem essas mesas para trazer essa consciência. Sim, é verdade. Muito bom. Eu quero encerrar então lembrando, como a gente disse no início, né, que tudo isso que a gente conversou sobre paz, sobre harmonia, é possível, né? A nossa, como o pastor João respondeu à primeira pergunta, a nossa esperança está em Deus. Como o profeta Isaías viu, no capítulo 2 ele escreve, ele viu uma nação que não mais pegará em armas para atacar outra nação. Ela nunca voltará a se preparar para a guerra. E depois ele também viu o nosso grande Salvador, né? Um menino nos nasceu e o nome dele, um dos nomes dele é o Príncipe da Paz. Então, nós podemos ter paz porque o Senhor veio e haverá um dia onde uma nação não mais pegará em guerras, em armas, né, para guerras contra outra nação e nem se preparará mais. Como diz, porvir que já está dentro de nós. Um leão que vai conviver com crianças, um lobo que vai conviver com cordeiros, e a gente vai ver de fato tudo isso que a gente já sabe que é, mas que ainda não vê completamente, né? Amém. Deus abençoe a nós e a quem nos ouve. Abraço grande. Abraço. O Falamos em Casa é uma produção da Casa da Cidade. Encontram mais informação sobre nós em www.acasadacidade.com. Estamos juntos todos os domingos, às 9 e às 11, presencialmente e online. Que esta conversa seja um convite para nos visitarem.